Bom, no vídeo anterior eu falei em grave, médio e agudo. Pouca gente sabe se existe definição do que é isso, como é que funciona, como é que não é. Então, para a gente definir essa separação, a primeira coisa que a gente tem que ver é o espectro de áudio, ou seja, a faixa de frequências que a gente ouve. Tá? Teoricamente, o ouvido do ser humano normal, ele ouve de 20 Hz a 20 mil Hz. Então, se você olhar isso num gráfico, ele faria o seguinte: eu tenho 20 Hz aqui e 20 mil Hz aqui. Normalmente a gente costuma chamar isso aqui de 20K, tá? Porque o K é igual a 1000, tá? Só para esclarecer as coisas. Então, não existe definição formal. Olha, isso aqui é normatizado, isso aqui foi feita uma definição de que a faixa de graves vai de tanto a tanto, a faixa de médio vai de tanto a tanto. O que costuma se usar, muitas vezes, é uma definição que o pessoal da telefonia adotou há muitos anos atrás, que seria o seguinte: fazer uma separação, ela é muito tosca, tá? Muita gente não concorda, mas é que tem mais viabilidade quando a gente trabalha com sistemas de som. Ou seja, eu vou dividir, para que eu possa dividir isso aqui em 3 partes relativamente iguais, eu vou definir o seguinte: os meus graves, eles vão de 20 a 200 Hz, tá? Os meus médios, ou seja, esse pedaço aqui, os meus médios, eles vão de 200 Hz até 2000 Hz, ou seja, 2K. E os agudos, eles vão dos tais 2K até os 20 mil, ou 20K. Tá? Só lembrando, isso não é uma definição formal, é uma definição que algumas fábricas de alto-falantes usaram há muitos anos atrás. Elas são mais ou menos adotadas hoje em dia, porque não faz muito sentido que essa separação de frequências aqui ainda, ela pode sofrer outras subseparações. Então muita gente já ouviu falar que você tem o tal do subwoofer, tá? Você tem o woofer, o tal do mid-range e o tal do tweeter, que não é o tweeter do telefone, tá? Isso aqui na prática, a gente trabalhando com essa separação de frequências aqui, ela vai exatamente cair nessa aqui, só que com alguns pequenos ajustes. Então eu vou ter o meu subwoofer em geral, e isso não é uma definição formal, ele vai trabalhar, digamos, de 20, um subwoofer genérico, ele vai trabalhar de 20 a, vamos dizer, uns 80 Hz. O meu woofer, ele vai trabalhar de 80 Hz a mais ou menos 200, tá? O meu mid-range, ele vai trabalhar exatamente nessa faixa aqui, de 200 a 2000. Isso aqui tem uma explicação bastante prática que a gente vai ver logo em seguida. E meu tweeter, ele pode trabalhar de 2000 Hz acima. Essa separação aqui, por que chama mid-range? Nos sistemas de som mais antigos, para quem procurar no YouTube, no Wikipedia, e você digita por sistemas de som antigos, vocês vão notar que existem cornetas que trabalham exatamente nessa faixa aqui, de 200 a 2000 Hz, que é a chamada faixa de média. Quem cunhou essa nomenclatura, vamos dizer assim, ou esse padrão, foi uma firma americana relativamente antiga, ela não existe mais, chamada Gauss, que eles se vangloriavam de ter feito o primeiro mid-range que trabalhava dentro de uma década. Uma década é isso aqui, é esse valor aqui 10 vezes acima, tá? Então, para eles, era a faixa de frequência onde aquele equipamento deles tinha um melhor desempenho. A mesma coisa ocorria para baixo e a mesma coisa para cima, ou seja, eles definiam que os woofers ou subwoofers eles iam trabalhar muito bem de 20 a 200 Hz e os tweeters deles iam trabalhar muito bem acima de 2000.
Tá? Só que se você continuar procurando separações de frequência, você vai ver que depois, em algum momento, você começa a ouvir os seguintes termos. Então eu teria aqui meu sub mais meu woofer. Ou seja, graves muito baixos e graves. Aí nessa faixa aqui você vai passar a ter outros agregados, que é o que o pessoal costuma chamar de médio grave, médios e médias altas. A mesma coisa vai acontecer com essa terceira faixa aqui, onde eu vou ter os meus agudos e meus super agudos. Tá? Muito a grosso modo, a gente vindo daqui para cá seria o seguinte: o pessoal costuma definir os super agudos para qualquer coisa que vá tocar acima de 7.000 Hz. Tá? Costuma definir agudo qualquer coisa que toque em torno de 2.000 a 7.000 Hz. A minha média alta, o pessoal vai definir como frequências que tocam entre, no máximo, 2.000 Hz e, no mínimo, vamos dizer, uns a 1.000 Hz. Tá? Meus médios, e o pessoal, não existe um consenso nisso, vão dizer que ele vai trabalhar em alguma coisa em torno de 500 a 1.000 Hz. E o meu médio grave, ele vai trabalhar em alguma coisa, tipo de 200 a 500 Hz. Tá? Meu grave vai trabalhar de 200, só para simplificar, a 100 Hz. E o meu subgrave, meu grave baixo, vai trabalhar de 100 Hz até, vamos dizer, uns 20 Hz. Tá? Essas são as separações básicas. Mas, voltando a salientar que isso aqui não existe uma definição formal desses intervalos, tirando aquela primeira que eu falei, que é de 20 a 200, de 200 a 2.000 e de 2.000 a 20.000. Tirando essa definição, que ela é um pouquinho mais elástica, em geral, quem impõe essa separação de grave, subgrave, grave, médio grave, normalmente é o fabricante do alto-falante. Então, quando você compra o seu alto-falante, vem lá especificado em algum lugar do material, da literatura dele, em que faixa de frequência o fabricante acha que aquele alto-falante funciona melhor. Tá? Então ele vai dizer, olha, esse meu alto-falante funciona bem de 20 a 200 Hz, que é a faixa de grave e subgrave. Olha, meu alto-falante trabalha bem na faixa de médio grave, que a gente acha que é de 200 a 500, 200 a 700 Hz. Tá? Então, mais uma vez, não existe definição formal, tá, do que são essas faixas. Existe uma definição prática de trabalho. Okay? Isso vai depender do tipo de sistema que a gente está trabalhando. Eu posso trabalhar com um sistema de uma via, que eu costumo chamar de full range, supostamente ela vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Um sistema de duas vias, que pode ser composto por um sub e uma caixa de alta. Tá? Uma caixa de alta que eu digo assim, o sub ele vai trabalhar nessa faixa aqui de 20 a 100 Hz, de 100 Hz para cima vai ser uma outra caixa ou um único alto-falante. Então, as faixas, a definição das frequências está sempre amarrada a duas coisas. Primeiro, a especificação do fabricante, e a segunda, ao tipo de sistema com que a gente vai estar trabalhando. Lembrando que um sistema de som profissional ele pode ser desde uma única via, que foi o caso que eu falei do tal do full range, até 5 ou 7 vias. Só que na prática isso não é interessante você ter muitas vias num sistema. A gente vai ver mais tarde os motivos disso. Tudo em áudio é tipo um cobertor curto. Quando você cobre o pé, você descobre a cabeça, cobre a cabeça, você descobre o pé. Então você tem que definir exatamente o que você quer. Não existe nada em áudio que seja 100% fixo, seja 100% padrão no dia a dia. Uns termos que são muito usados por aí, então seriam sistemas full range, onde supostamente o meu sistema responde
de 20 a 20.000 Hz, tá? Por que full range? Full em inglês é cheio e range é faixa, ou seja, é a faixa cheia, tá? Bem pelo lado prático da coisa, então nós vamos ter o full range, que é o sistema mais simples de todos. Depois nós vamos ter esse aqui, o subwoofer, trabalhando nessa faixa de frequência, meu woofer nessa, meu mid-range, aspas, nessa faixa de frequência, meu tweeter nessa. Em geral, isso aqui o pessoal acaba chamando também de seguinte: graves ou low. Isso aqui é médio ou mid mesmo. E essa aqui o pessoal costuma chamar de high ou altas. Tá? Uma vez que a gente mais ou menos definiu isso aqui, nós vamos passar no próximo vídeo sobre o tipo de atuação dos controles de grave, médio e agudo no sistema de som.